Povo lindo e abençoado, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Nós já estamos aqui para mais um devocional Amanhecer com o Pai. O nosso tema de hoje é Resistindo ao Inimigo. E para nos dar base, nós temos um texto na Bíblia que está registrado no livro de Tiago, capítulo de número 4 e o verso de número 7, que nos diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos neste versículo três fases, três momentos da nossa vida em preparação para que a gente possa resistir e vencer ao inimigo das nossas almas, vencer ao diabo, como está escrito nas Escrituras Sagradas. O primeiro passo que o escritor nos traz é este: sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Ninguém consegue vencer ao inimigo sem primeiro se sujeitar a Deus. E se sujeitar a Deus significa se submeter a Ele, obediência à sua palavra, obediência aos preceitos divinos, aos princípios das Escrituras Sagradas. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, o Filho de Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Como é que Jesus fez para se sujeitar ao Pai, para se sujeitar a Deus? A Bíblia nos mostra, principalmente o Evangelho escrito por Lucas. Lucas mostra muito bem a vida de oração que Jesus tinha. Jesus levava uma vida de oração. Dificilmente ele ia fazer algo sem antes passar um período de oração. Nós vemos na Bíblia, inclusive, que houve um momento que Jesus passou a noite inteira em um monte orando, falando com o Pai. Portanto, ele nos dá o exemplo. Lá no Getsêmani, também, quando os discípulos estão com ele, ele sabia que ele seria preso para poder morrer. Ele leva os seus discípulos para poder orar um tempo. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele faz isso por 3 vezes. E ele diz: nenhuma hora pudestes velar comigo. Portanto, Jesus tinha períodos longos de oração, períodos de oração intensa. Se sujeitar a Deus é você verdadeiramente ter uma vida de dependência a Ele. Quando nós fazemos qualquer coisa sem antes nós termos orado, é porque nós estamos, sem saber, às vezes, declarando uma autossuficiência. E isso, inclusive, é um tipo de orgulho. Quando nós não oramos e tomamos decisões, é o mesmo que a gente falar que a gente não precisa de Deus. Então, se sujeitar a Deus, você se submeter a Ele, é você levar uma vida de oração, uma vida de dependência total. E leva tempo para a gente aprender a depender de Deus. É isso que a gente precisa entender. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus, ele levou 30 anos sendo preparado para um ministério de 3 anos e meio. Isso nos mostra que para a gente desenvolver uma vida de dependência do Pai na sua plenitude, isso leva tempo. E aí sim, depois que eu aprendi a me sujeitar a Deus, aprendi a depender totalmente do Senhor, aí eu estarei habilitado para esse próximo passo, que é resistir ao diabo. Quando a gente fala de resistir, é realmente oferecer resistência. O inimigo vem e você oferece resistência. E eu, meditando nisso, por revelação divina, entendi que isso dura um período de tempo. Não é uma única resistência que o inimigo vem, você resiste e ele já fugirá de você. Não, isso vai durar um tempo, isso vai durar um período. Então você vai ali oferecer resistência, aí ele vem de novo, você oferece resistência, ele aumenta a intensidade do ataque, você oferece resistência e sempre clamando a Deus por ajuda, por auxílio, para Deus enviar os seus anjos e ali resistindo ao inimigo, oferecendo essa resistência. E para dar uma base bíblica de que esses resistir ao diabo também levam tempo, vamos pegar o próprio Jesus novamente. Quando você olha para a vida de Jesus, nós vemos que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando nós abrimos a Bíblia em Lucas, no capítulo 4, versículo de número 2, a parte A do versículo, e também em Marcos, capítulo 1, versículo 13, a parte A, você vai ver que Jesus ficou os 40 dias no deserto sendo tentado. Não foram apenas 3 tentações, a Bíblia relata 3 para o nosso conhecimento, mas nós também temos lá que está escrito que ele foi os 40 dias
tentado pelo diabo. Então é um período de tempo sendo tentado, é um período de tempo que vai exigir de nós essa resistência para que então nós possamos ser habilitados para a próxima fase. Porque quando a gente resiste a um período de ataque intenso do diabo, isso nos habilita para a próxima fase. E o que é a próxima fase? O que o versículo está dizendo: e ele fugirá de vós. Após esse intenso período de resistência, eu irei desfrutar do fato do inimigo se retirar. E aí então eu vou desfrutar de um período de tranquilidade. Agora o que eu preciso dizer é que é só um período. Isso mesmo, depois desse período, o inimigo sempre volta. Quando nós olhamos em Lucas capítulo 4, versículo 13, você vai ver que depois que Jesus venceu o diabo ali nas tentações dos 40 dias, a Bíblia mostra que o inimigo se ausentou do Senhor por algum tempo. Então isso já nos dá a entender que depois o inimigo voltou para tentá-lo novamente. Por isso, meu querido, sempre vigilante, sempre se sujeitando a Deus, porque desfrutando de um período de tranquilidade, nós teremos que novamente encarar o nosso adversário. Mas se você seguir esses passos, certamente você sempre será um vencedor, você sempre será uma vencedora. Vamos orar? Pai, eu quero te glorificar por mais uma palavra que o Senhor acabou de entregar aos nossos corações. Eu quero apresentar a cada um dos meus irmãos. Pai, olha para nós. Olha para cada um de nós, ensina-nos a dependermos mais de Ti, Senhor. Nos ensina a estarmos verdadeiramente em uma vida de dependência, não só de aparência, mas que nós possamos ser dependentes do Senhor até quando ninguém está nos olhando, quando nós estamos no oculto, no secreto contigo, que verdadeiramente a nossa vida seja uma vida de dependência total do Senhor. Pai querido, e quando nós estivermos enfrentando os ataques do inimigo, que nós consigamos resisti-lo, Pai, que nós consigamos colocar em prática esta palavra, que nós suportemos todo o período, Senhor, de ataques, para que a gente verdadeiramente possa ser habilitado para sermos promovidos para a próxima fase, que é ele fugirá de vós, e onde nós chegarmos, ele vai ter que bater em retirada, por entender que ele não pode com a gente, porque o Senhor está na nossa vida, e o Senhor nos guarda e nos protege. É o que eu te peço, Senhor, para a minha vida, para a minha casa, a minha família e para todos aqueles que estão comigo neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Lembre-se que Jesus, depois dos 40 dias que ele foi tentado no deserto, ele sai de lá movido pela virtude do Espírito Santo. Até então ele era guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele era guiado pelo Espírito. Mas depois de vencer as tentações no deserto, tendo jejuado para isso, porque sem jejum é difícil, não é possível vencer as tentações. Jesus jejuou e venceu, e depois disso, agora ele não é só guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele sai de lá movido pelo poder do Espírito Santo. Assim será na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Não esquece de comentar o que essa palavra falou com você. Fazendo isso, a gente consegue fazer com que as plataformas entreguem para mais pessoas. Curta esse vídeo, comenta, compartilha, e você vai nos ajudar a fazer a obra do Senhor. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.